Você já parou para pensar nas coisas que os idosos fazem e que podem ser, digamos, um pouco irritantes? Neste vídeo vamos explorar 7 comportamentos que muitas vezes passam despercebidos, mas que geram incômodo em quem convive com eles. É importante abordar esse assunto, pois entender essas situações pode melhorar nossas relações e promover um convívio mais harmonioso. Você já se perguntou por que algumas atitudes repetitivas ou insistentes ocorrem? Ao assistir até o final, você descobrirá não apenas o que esses comportamentos são, mas também como lidar com eles de maneira respeitosa e eficiente. Afinal, a convivência entre gerações pode ser desafiadora, mas também cheia de aprendizado. Prepare-se para se surpreender e, quem sabe, até dar boas risadas enquanto refletimos sobre essas peculiaridades. O primeiro comportamento tem a ver com a tecnologia. A dependência da tecnologia é uma realidade que muitos idosos enfrentam nos dias de hoje. À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, muitos deles sentem-se perdidos ou frustrados ao tentar acompanhar as inovações tecnológicas. Imagine um avô que, após receber um novo smartphone de presente, se vê diante de uma tela cheia de aplicativos e funções que não entende. No começo ele fica animado, mas logo a frustração toma conta e ele acaba desistindo de usar o aparelho. Essa situação é muito comum e é importante entender como lidar com esses desafios. A repetição de pedidos de ajuda é um comportamento que pode surgir da insegurança em relação ao uso da tecnologia. Quando um idoso pede ajuda para enviar uma mensagem ou fazer uma ligação, isso pode parecer apenas um incômodo, mas na verdade é um reflexo de sua busca por compreensão e conexão. O desejo de se sentir parte do mundo digital é grande, mas o medo de não conseguir pode ser paralisante. Para muitos, a tecnologia representa um novo idioma que eles ainda não aprenderam a falar. Uma história que ilustra bem essa situação é a de um amigo meu que se viu explicando para sua mãe, pela 10ª vez, como usar o WhatsApp. Ele começou a sentir uma frustração crescente, achando que ela não estava prestando atenção. No entanto, ao conversar com ela, percebeu que ela realmente queria aprender, mas estava sobrecarregada com tantas informações. Essa descoberta novas transformou a abordagem dele. Em vez de simplesmente dar instruções, ele passou a usar analogias simples, comparando o uso do smartphone a algo que ela já conhecia, como uma agenda ou um caderno. Essa mudança fez toda a diferença. E logo, a sua mãe estava enviando mensagens sozinha com confiança. É vital que ofereçamos métodos simples e práticos para ensinar tecnologia a nossos entes queridos. Criar um guia visual com imagens passo a passo pode ser uma excelente solução. Isso não apenas ajuda a fixar a informação, mas também dá a eles a oportunidade de praticar por conta própria, sem a pressão de uma interação ao vivo. Além disso, podemos agendar sessões curtas de aprendizado, onde a prática é mais importante do que a teoria. Essas pequenas interações podem se tornar momentos de conexão e diversão, em vez de um fardo. A empatia é fundamental nesse processo. Ao entender que a dificuldade com a tecnologia não é apenas uma questão de falta de habilidade, mas muitas vezes um medo de inadequação ou de ser deixado para trás, conseguimos abordar a situação com mais sensibilidade. Um exemplo disso é quando um idoso se recusa a usar um aplicativo de videoconferência. Ao invés de forçá-lo, podemos explicar os benefícios de estar conectado com a família e amigos, mostrando como isso pode enriquecer sua vida social. A transformação que ocorre ao introduzir a tecnologia de maneira gentil e respeitosa é significativa. O idoso, que inicialmente se sentia perdido e frustrado, pode se tornar mais autônomo e confiante no uso de dispositivos. Essa evolução não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também estreita os laços familiares, criando novas oportunidades de interação. No final das contas, o que parece ser apenas uma luta contra a tecnologia se transforma em um caminho de aprendizado e crescimento mútuo. Portanto, ao lidarmos com a dependência da tecnologia entre os idosos, lembremos de que cada interação é uma chance de construir um relacionamento mais forte. Ao adotarmos uma abordagem paciente e empática, não só ajudamos nossos entes queridos a navegar no mundo digital, mas também aprendemos com suas experiências e histórias, enriquecendo nossas próprias. Vamos ao segundo comportamento. Vidas. Presta atenção e veja se você faz esse. Os idosos frequentemente se perdem em detalhes ao contar suas histórias, e isso
pode ser uma experiência desafiadora para quem os ouve. Imagine uma situação na qual você está, conversando com uma tia que começa a relatar sobre seu dia. Ela menciona que tomou café da manhã, depois fala sobre como o pão estava fresco. E antes que você perceba, já se passaram 30 minutos enquanto ela detalha cada aspecto trivial do que aconteceu. Essa situação pode ser comum e, embora a intenção dela seja compartilhar momentos de sua vida, a extensão e a complexidade das histórias podem gerar frustração em quem está ouvindo. Esse comportamento pode ser resultado de várias razões. Os idosos muitas vezes têm um profundo desejo de se conectar e compartilhar suas experiências. Para eles, cada detalhe pode ter um significado importante, associado a que vale a pena ser explorada. Portanto, ao ouvir essas histórias longas e detalhadas, é fundamental ter em mente que, para o idoso, isso pode ser uma forma de manter viva a sua história e de se sentir valorizado. Ao mesmo tempo, a repetição e a prolixidade podem levar à impaciência, especialmente se a conversa se torna maçante. Para lidar com isso de maneira eficaz, é útil adotar algumas estratégias. Uma delas é fazer perguntas direcionadas, que ajudem a guiar a conversa. Por exemplo, em vez de ouvir uma narrativa longa, você pode perguntar: o que foi mais especial naquele dia? Dessa forma, você não só encurta o tempo da história, mas também permite que a pessoa se concentre em aspectos mais significativos de sua experiência. Além disso, é possível estabelecer um limite de tempo para a conversa, assegurando que ambas as partes se sintam satisfeitas e ouvidas. A jornada do herói se aplica aqui. Imagine um filho ou neto que, a princípio, se sente frustrado com as longas histórias do idoso. No entanto, ao aprender a fazer perguntas que estimulem narrativas mais concisas, essa pessoa descobre um novo mundo de conexão emocional e compreensão. Em vez de se sentir exausto após cada conversa, ele começa a apreciar os momentos compartilhados, criando memórias valiosas que antes poderiam ter passado despercebidas. Essa transformação não apenas melhora a comunicação, mas também fortalece laços familiares. A chave para uma comunicação mais eficaz é o entendimento mútuo. Quando você consegue interromper o ciclo de histórias longas, não apenas facilita a conversa, mas também demonstra respeito e interesse. O idoso se sentirá valorizado e compreendido, enquanto você evitará a frustração e a apatia que podem surgir de um diálogo sem fim. Portanto, ao abordar esse comportamento, lembre-se de que a conexão emocional é o que realmente importa. A aplicação dessas técnicas não só melhora a qualidade da comunicação, mas também promove um ambiente mais harmonioso. Quando ambos os lados sentem que suas vozes são ouvidas e respeitadas, a relação se torna mais rica e significativa. E assim, ao invés de acabar em um ciclo de frustração, a conversa pode se transformar em uma troca valiosa que todos desejam participar. Essa transformação pode ser simples, mas seus efeitos são profundos, mostrando que, mesmo em conversas longas, é possível encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça tanto o idoso quanto o ouvinte. Os idosos frequentemente expressam críticas em relação às gerações mais jovens, e essa dinâmica pode gerar um atrito inesperado nas relações familiares e sociais. É comum ouvir frases como: nos meus tempos, as coisas eram diferentes, ou jovens de hoje não têm respeito. Por trás dessas críticas, há uma riqueza de experiências e emoções que merecem ser compreendidas. Ao abordar esses comportamentos, podemos transformar descontentamento construtivo em diálogo. Empatia. Imagine um avô que, após um dia de notícias sobre jovens se comportando de maneira inadequada, se senta com sua família e começa a compartilhar histórias de sua juventude, enfatizando como as dificuldades moldaram seu caráter. No entanto, a conversa logo se desvia para críticas sobre a geração atual, que ele vê como preguiçosa e desinteressada. Embora essa crítica possa parecer apenas uma lamúria nostálgica, ela expressão de preocupação e amor. O avô está tentando proteger o que ele considera valores importantes, mas essa abordagem pode afastar os jovens, gerando um ciclo de desentendimento. Para lidar com essa situação, é fundamental promover a empatia. O primeiro passo é ouvir atentamente as preocupações expressas pelos idosos. Isso não significa concordar com todas as críticas, mas sim reconhecer que elas vêm de um lugar de experiência e preocupação. Ao fazer isso, você pode criar um espaço seguro onde a conversa flui de maneira mais saudável. Uma técnica eficaz é fazer perguntas abertas que incentivem o idoso a
Compartilhar não só suas críticas, mas também suas histórias e aprendizados. Por exemplo, ao invés de contestar um comentário negativo, pergunte: você aprendeu na sua juventude que gostaria que os jovens de hoje também valorizassem? Além disso, é importante conectar as gerações ao trazer exemplos de como os jovens de hoje enfrentam seus próprios desafios. Você pode ajudar o idoso a ver que, apesar das diferenças, há semelhanças nas lutas e conquistas. Por exemplo, você pode compartilhar histórias de jovens que se dedicam a causas sociais ou que, mesmo em tempos de tecnologia, ainda valorizam a amizade e o apoio emocional. Isso ajuda a desmistificar a ideia de que a nova geração não se importa. A transformação que pode ocorrer a partir dessa abordagem é significativa. Um avô que antes se sentia isolado em suas críticas pode se tornar um mentor, compartilhando suas valiosas lições de vida enquanto aprende sobre as novas realidades e desafios enfrentados pelos jovens. Assim, as conversas se tornam um intercâmbio enriquecedor, aprendem algo novo e se sentem valorizados. O que realmente importa é cultivar um ambiente de respeito mútuo e compreensão. Ao invés de ver as críticas como uma barreira, você pode transformá-las em oportunidades para conversar e se conectar. Esse processo não apenas melhora as relações familiares, mas também cria um sentimento de comunidade, onde as experiências de cada geração são respeitadas e celebradas. Portanto, ao se deparar com críticas da geração mais velha, lembre-se de que por trás de cada frase dura, há um desejo de conexão e compreensão. Ao adotar uma postura empática e aberta, você não apenas ajudará os idosos a se sentirem ouvidos, mas também permitirá que eles vejam o valor e a beleza nas novas gerações. Essa mudança pode ser a chave para um convívio mais harmonioso e enriquecedor entre todos. Muitos idosos se apegam a rotinas rígidas, e essa característica pode ser um reflexo de sua busca por conforto e segurança em um mundo em constante mudança. Essa teimosia com rotinas é muitas vezes vista por familiares e amigos como um comportamento irritante. Mas é importante entender que para muitos idosos práticas diárias são um pilar de estabilidade em suas vidas. Imagine a cena. Você se senta à mesa para o almoço e, ao tentar mudar a hora em que a refeição é servida, percebe que sua mãe fica visivelmente irritada, como se estivesse desestabilizando todo o seu dia. Essa situação é mais comum do que se imagina. A rotina pode proporcionar um senso de controle e previsibilidade, especialmente em uma fase da vida onde muitas coisas estão fora de suas mãos. Quando um idoso se apega a horários fixos para comer, dormir ou realizar atividades, isso pode ser uma maneira de lidar com as incertezas que surgem com a idade. Assim, quando tentamos mudar essas rotinas, podemos ser vistos como a sua segurança emocional. O que muitos não percebem é que essa resistência não é apenas teimosia, mas uma tentativa de manter um pedaço de normalidade em suas vidas. Então, como podemos lidar com essa situação? Um primeiro passo é reconhecer e respeitar a importância dessas rotinas. Para os idosos, em vez de impor mudanças drásticas, experimente introduzi-las gradualmente. Por exemplo, se você deseja alterar o horário do almoço, comece com um pequeno ajuste, como adiantar a refeição em apenas 15 minutos, e veja como eles reagem. Essa abordagem gradual pode ajudar a suavizar a transição e permitir que o idoso se sinta mais confortável com a mudança. Um caso de sucesso que ilustra essa técnica é o de uma família que decidiu trazer um novo horário para as refeições. Em vez de mudar tudo de uma vez, eles introduziram novos pratos e atividades que poderiam ser feitos antes das refeições, como um breve passeio. Isso não só ajudou o idoso a se sentir mais envolvido, mas também trouxe um novo elemento de prazer às suas rotinas, mostrando que mudanças podem ser boas, desde que feitas com cuidado e respeito. Além disso, é fundamental envolvê-los nas decisões sobre suas rotinas. Pergunte como eles se sentem em relação a certas atividades e escute suas opiniões. Essa prática não apenas os faz se sentir valorizados, mas também pode revelar que algumas rotinas podem ser adaptadas, permitindo uma convivência harmoniosa. A inclusão deles no processo de mudança pode transformar a resistência em aceitação. Ao abordar o tema da teimosia com rotinas, é importante enfatizar a empatia. Lembre-se de que essas práticas podem ter um valor emocional profundo, como
recordar tempos passados ou manter uma conexão com a família. Criar um diálogo aberto sobre a importância dessas rotinas pode ajudar a esclarecer mal-entendidos e promover um ambiente mais acolhedor. No final das contas, a transformação que ocorre ao aplicar essas estratégias significativa. Ao respeitar as rotinas dos idosos e introduzir mudanças de maneira gradual, você não só facilita na adaptação deles, mas também fortalece os laços familiares. A relação se torna mais compreensiva e respeitosa, e todos podem aprender a valorizar a importância da rotina, ao mesmo tempo em que se abrem a novas experiências. Essa abordagem traz um senso de paz e satisfação que beneficia tanto os idosos quanto seus familiares, promovendo um convívio mais harmonioso e saudável entre as gerações. O próximo comportamento é a preocupação. Excessiva com a saúde é um comportamento comum entre muitos idosos, e isso pode levar a um ciclo de ansiedade que afeta não apenas a qualidade de vida deles, mas também a convivência com familiares e amigos. Muitos idosos, ao sentirem um leve desconforto, logo se veem mergulhados em uma tempestade de preocupações, imaginando o pior cenário possível. Essa hipocondria pode ser compreendida como uma maneira de lidar com as incertezas da velhice. Afinal, a saúde se torna uma preocupação central quando a vitalidade começa a diminuir. Imagine um amigo que, a cada novo sintoma, imediatamente se transforma em um detetive de doenças. Ele sempre está lendo sobre condições médicas e, ao sentir um resfriado, já está convencido de que pode ser algo grave. Essa situação é comum, mas como podemos ajudar a aliviar essa ansiedade? O primeiro passo é estabelecer um ambiente de diálogo aberto. Conversas francas sobre saúde podem ajudar a desmistificar preocupações, permitir que os idosos se sintam mais seguros. Uma estratégia eficaz é buscar informações juntos, em vez de deixar que eles se afundem em pesquisas na internet, que muitas vezes trazem informações alarmantes e irreais. Você pode propor que pesquisem juntos sobre o sintoma que os incomoda. Isso não apenas proporciona um aprendizado, mas também fortalece o vínculo entre vocês. Além disso, o ato de compartilhar informações pode ajudar a reduzir a ansiedade, pois eles perceberão que não estão sozinhos. Mas o que acontece quando essa ansiedade se torna tão intensa que afeta a rotina diária? É aqui que entra a importância de promover atividades que estimulem o bem-estar mental e físico. Incentivar a prática de exercícios leves, como caminhadas ou yoga, pode ser uma maneira de canalizar essa preocupação. O exercício não apenas melhora a saúde física, mas também libera endorfinas, que atuam como um antídoto natural contra a ansiedade. Ao perceberem que estão cuidando ativamente de sua saúde, muitos idosos sentem uma sensação de controle sobre suas vidas, o que pode ajudar a diminuir a preocupação excessiva. Um exemplo inspirador é o de uma avó que, após meses de preocupações constantes sobre sua pressão arterial, decidiu participar de uma aula de dança para idosos. Com o tempo, ela não apenas fez novas amizades, mas também aprendeu a relaxar e se distrair das suas ansiedades. Sua saúde melhorou significativamente e a confiança em seu corpo foi restaurada. Essa transformação é um testemunho poderoso de como uma mudança de foco pode gerar resultados positivos. É essencial lembrar que, embora haja preocupação com a saúde possa ser um sinal de amor e cuidado, ela também pode se tornar um fardo. Portanto, o apoio da família e dos amigos é crucial. Encoraje os idosos a falarem sobre suas preocupações, mas também ajude-os a direcionar essa energia para ações práticas que promovam a saúde e o bem-estar. A combinação de diálogo aberto, atividades físicas e a busca conjunta por informações pode mudar a narrativa da preocupação excessiva para uma vivência mais leve e saudável. Ao final do dia, o objetivo é cultivar uma relação que priorize o bem-estar emocional e físico dos idosos, permitindo que eles se sintam seguros, amados, entendidos. Essa abordagem não só ajuda a aliviar a ansiedade deles, mas também fortalece os laços intergeracionais, criando um espaço de compreensão e empatia que beneficia todos os envolvidos. Os idosos frequentemente se preocupam excessivamente com sua saúde, realidade que pode ser compreendida através de uma combinação de experiências pessoais, mudanças no corpo e uma maior consciência sobre essa preocupação muitas vezes pode se manifestar como hipocondria, ansiedade sobre a saúde se intensifica a cada pequeno sintoma. Imagine um amigo que, ao sentir uma leve dor de cabeça,
Imediatamente começa a pesquisar na internet e encontra uma lista infinita de doenças que poderiam causar esse desconforto. A ansiedade se transforma em uma montanha russa emocional, levando-o a temer pelo pior. Estudos mostram que a preocupação com a saúde pode ser exacerbada pelo acesso fácil à informação, que, embora tenha seus benefícios, pode também gerar pânico. A internet está repleta de relatos e diagnósticos, e isso pode fazer com que os idosos sintam-se mais vulneráveis. Essa situação pode criar um ciclo vicioso. Quanto mais eles leem e se informam, mais ansiosos se tornam. É crucial lembrar que essa preocupação muitas vezes não é apenas sobre a saúde física, mas sobre a busca por segurança e controle em um mundo que pode parecer cada vez mais imprevisível. Como lidar com essa situação? Primeiramente, é vital estabelecer um espaço de diálogo aberto. Incentivar os idosos a expressarem suas preocupações pode ser um passo poderoso. Por exemplo, você pode se sentar com um avô ou uma avó e perguntar: o que tem te preocupada ultimamente? Isso não apenas abre a porta para uma conversa significativa, mas também mostra que você se importa com os sentimentos deles. Outra estratégia eficaz é buscar informações juntos. Ao invés de deixá-los sozinhos em suas pesquisas, que tal se juntarem para consultar fontes confiáveis? Essa abordagem não apenas fortalece o vínculo entre vocês, mas também ajuda a desmistificar a saúde. Ao olhar para um site de saúde respeitável e discutir os sintomas, é possível encontrar a tranquilidade que eles precisam. Por exemplo, depois de ler um artigo sobre a dor de cabeça e perceber que a maioria dos casos é apenas tensão, você pode sugerir: vamos tentar algumas técnicas de relaxamento juntos. Ademais, é importante apresentar uma perspectiva equilibrada sobre isso. Pode incluir a promoção de hábitos saudáveis, mas de maneira que não acentue a ansiedade. Em vez de simplesmente dizer você precisa se exercitar mais, você pode dizer: que tal fazermos uma caminhada? É uma boa maneira de relaxar e manter a saúde. Essa abordagem não só proporciona companhia, mas também transforma a atividade em um momento de prazer ao invés de uma obrigação. A transformação que ocorre quando os idosos sentem que têm apoio é notável. Ao invés de viverem em um estado constante de preocupação, eles podem começar a se sentir mais seguros e confiantes em relação à sua saúde. A diferença entre um estado inicial de ansiedade constante e um estado final de tranquilidade e confiança é imensa. Isso não só melhora a qualidade de vida deles, mas também fortalece as relações familiares, criando um ambiente onde todos se sentem mais conectados. Ao entender e abordar as preocupações dos idosos com empatia e apoio, podemos não apenas ajudar a aliviar suas ansiedades, mas também construir uma ponte de compreensão e amor entre as gerações. Isso nos leva a um convívio mais harmonioso, onde todos se beneficiam do calor e da sabedoria que cada geração traz para a mesa. Próximo comportamento é a repetição de histórias. É um comportamento comum entre muitos idosos e pode ser uma fonte de frustração para aqueles que convivem com eles. No entanto, entender o porquê dessa repetição é crucial para melhorar a convivência. Para muitos idosos, contar as mesmas histórias é uma maneira de se conectar com os outros e reviver memórias significativas de sua vida. Imagine a cena: um avô sentado em uma cadeira de balanço, rodeado por netos, contando uma história sobre sua infância. No começo, todos estão encantados, mas à medida que os dias passam e a história se repete, a paciência começa a se esgotar. Essa repetição não é apenas um sinal de que o avô está esquecendo que já contou a história. Muitas vezes é uma busca por conexão e validação. Historicamente, as narrativas têm sido uma parte fundamental da comunicação, um meio de transmitir valores e, para os idosos, essas narrativas podem assumir um papel ainda mais importante à medida que eles lidam com a solidão ou a perda de amigos. Quando um avô revê suas memórias, ele não apenas revive momentos importantes, mas também busca a atenção e a empatia de quem o ouve. Uma maneira eficaz de lidar com esse comportamento é redirecionar a conversa de forma gentil, em vez de interromper ou mostrar impaciência. Você pode fazer perguntas que incentivem a pessoa a explorar novos tópicos. Por exemplo, ao invés de apenas ouvir a história repetida, pergunte: o que você aprendeu com essa experiência? Ou como você se sentiu naquela época? Isso não só valida da experiência do idoso, mas também abre espaço para novas
Discussões. Essa técnica de escuta ativa pode transformar um momento potencialmente em uma oportunidade de conexão significativa. Mas e se você se encontrar em uma situação em que a repetição se torne excessiva? É importante lembrar que a paciência é essencial. A repetição pode ser um reflexo da necessidade de segurança e conforto em um mundo que pode parecer cada vez mais confuso. Ao reconhecer isso, você pode mudar sua perspectiva e abordar a situação com mais empatia. Ao invés de encarar a repetição como um incômodo, veja-a como uma oportunidade de fortalecer o vínculo. A jornada do avô que conta suas histórias repetidamente pode parecer simples, mas é um reflexo de uma vida rica em experiências. Ao ouvir essas histórias, você não está apenas aprendendo sobre o passado dele, mas também ajudando a construir um presente onde ele se sente valorizado. Imagine o impacto que isso pode ter em sua vida emocional. Quando um idoso se sente ouvido e compreendido, a relação se torna mais profunda e gratificante para ambas as partes. Conforme avançamos para o próximo comportamento que discutiremos, que é a necessidade de reafirmação, é importante lembrar que cada um desses comportamentos, à primeira vista irritantes, profundas, revela uma camada emocionais e psicológicas. A compreensão e a paciência são ferramentas essenciais que podemos usar para ajudar nossos entes queridos a se sentirem mais conectados e respeitados. Ao abordar esses comportamentos com empatia, podemos criar um ambiente onde todos se sintam valorizados. Muitos idosos têm o hábito de contar as mesmas histórias repetidamente, e isso pode ser uma experiência tanto nostálgica quanto frustrante para aqueles que os ouvem. Por exemplo, imagine um avô que sempre fala sobre um verão mágico que passou em sua infância, repleto de aventuras e no início, essa história provoca risadas e sorrisos, mas à medida que os dias se transformam em semanas, a repetição pode começar a cansar. Essa repetição, no entanto, não deve ser encarada como um mero capricho. É uma forma que os idosos encontram para se conectar com os outros e reviver memórias que são preciosas para eles. A repetição de histórias pode ser entendida sob uma nova luz quando consideramos as razões subjacentes a esse comportamento. Os idosos podem estar buscando validação de suas experiências, reafirmando identidade e a importância de suas vivências. Quando eles compartilham suas histórias, não estão apenas narrando fatos, também criando laços, pedindo atenção e buscando a empatia dos ouvintes. Ao entender isso, podemos mudar nossa perspectiva e reagir de forma mais compreensiva. Uma estratégia eficaz para lidar com isso é redirecionar a conversa para novos tópicos. Quando a história se repete, você pode, por exemplo, dizer algo como: "Isso me lembra de uma vez que eu fiz algo semelhante." Isso não só valida da experiência do idoso, mas também abre espaço para novas histórias e conversas mais dinâmicas. Além disso, você pode incentivá-los a contar outras histórias fazendo perguntas específicas sobre diferentes momentos de suas vidas. Isso pode ser um convite para que explorem novas narrativas, tornando a conversa mais rica e variada. Lidar com a repetição de histórias não é apenas uma questão de paciência, é também uma oportunidade de aprendizado. Cada vez que um idoso compartilha uma história, ele tem a chance de se conectar emocionalmente e nós, como ouvintes, podemos aprender sobre o passado, valores e experiências que moldaram a vida daquela pessoa. Ao fazer isso, criamos um espaço seguro e acolhedor, onde a comunicação flui de maneira mais harmoniosa. Para ilustrar isso, podemos pensar na jornada de um neto que, inicialmente frustrado com a repetição das histórias do avô, decide mudar sua abordagem. Ele começa a anotar as histórias em um caderno, criando um livro de memórias da família. Isso não apenas dá ao avô um senso de importância, mas também transforma a repetição em uma atividade criativa e colaborativa. O avô não apenas se sente ouvido, mas também engajado em um projeto que valoriza suas experiências. Essa mudança simples pode ser transformadora para a dinâmica da relação, mostrando como a paciência e a empatia podem fazer toda a diferença. Assim, ao enfrentarmos comportamentos que podem nos irritar, como a repetição de histórias, podemos escolher a compreensão e a conexão. Ao fazer isso, criamos um ambiente mais harmonioso e respeitoso, onde todos se sentem valorizados. Essa abordagem não só enriquece nossas interações, mas também nos ensina a importância de ouvir e aprender com as gerações que nos precedem. É uma lembrança de que cada história tem
seu valor, e que em vez de vê-las como um fardo, podemos acolhê-las como oportunidades de crescimento e conexão. E aí, qual desses é mais comum na sua vida?